Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro, e o tema do estudo de hoje é o chamado de Abraão. O verso bíblico que baseia o estudo de hoje é Gênesis capítulo 12, verso 7. Aqui, Deus falou o seguinte para Abrão: Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Abraão entrou na terra como Deus havia ordenado. Porém, as coisas pareciam não ir bem para ele. Ao chegar aonde Deus lhe enviou, conforme Gênesis 12, verso 6, nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Eles eram pagãos e conhecidos por sua crueldade. Não é de admirar que assim que Abraão chegou lá, o Senhor lhe apareceu e disse: Darei essa terra à sua descendência, como lemos agora em Gênesis capítulo 12, verso 7. Abraão precisava desse encorajamento. No entanto, as coisas ainda não iam bem para ele, pelo menos no início. O capítulo 12 de Gênesis, do verso 10 até o capítulo 13, verso 1, narra as coisas que aconteceram com Abraão em seguida, e também os erros que ele cometeu. Deve ter sido desanimador deixar o conforto e prosperidade na pátria e partir sem saber para onde ia, conforme Hebreus, capítulo 11, verso 8. E uma das primeiras dificuldades foi a fome. Por causa dessa crise, ele teve que deixar o lugar em que Deus lhe dissera para se estabelecer e ir para outro lugar. E então, as coisas pioraram ainda mais. Fazendo uma análise sobre esse momento da vida de Abraão, o livro Patriarcas e Profetas, edição 2022, na página 130, diz o seguinte: Durante sua permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre de fraqueza e imperfeição humana. Ocultando o fato de que Sara era sua esposa, evidenciou desconfiança no cuidado divino, falta daquela fé e coragem sublimes, tão frequente e nobremente exemplificadas em sua vida. Essa omissão da verdadeira relação entre eles era engano. Por causa da falta de fé por parte de Abraão, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao seu palácio, com o intuito de fazer dela a sua esposa. O Senhor, porém, em sua grande misericórdia, protegeu Sara, enviando juízos sobre a casa real. O fato é que o trabalho missionário não é fácil, e ao mentir, Abraão só piorou as coisas. Felizmente, Deus é paciente e não rejeitou seu servo por seu erro, que infelizmente não seria o único que Abraão cometeria. E concluindo, é de fato um conforto saber que, apesar de nossos erros, se nos apegarmos ao Senhor com fé e submissão, como fez Abraão, nossos pecados e falhas são perdoados. E Ele ainda pode nos usar para a missão. E eu quero chamar sua atenção aqui para um fato muito importante. Mesmo Abraão sendo um homem tão importante para a fé do povo de Deus, desde o período dos patriarcas até hoje, para o atual período da igreja, Deus não fez questão de esconder as falhas, mesmo de um grande homem como Abraão, o chamado pai da fé. E isso para nós, e fazendo uma análise por esse lado do raciocínio que eu estou conduzindo aqui, para nós é uma esperança. Nós não podemos esquecer esse fato. Somos pecadores, somos falhos. Infelizmente, o pecado é uma parte integrante da nossa existência. Posso até dizer que faz parte do nosso DNA. Entender isso vai fazer com que a gente dependa mais de Deus. E mesmo quando errarmos, como Abraão, vamos pedir socorro, vamos pedir perdão, e Deus vai nos socorrer. Mas isso porque existe de antemão uma predisposição de depender de Deus.
de entender que somos falhos, de não nos julgarmos melhores do que ninguém. Somos todos pecadores e carecemos da glória de Deus. Então lembre-se disso enquanto você caminha, enquanto você guia sua vida, enquanto você faz seu melhor por Deus. Vai haver momentos em que vamos falhar, que vamos pecar. Sim, não adianta tapar o sol com a peneira. Essa é a verdade. Mas quando isso acontecer, lembre-se do que está na Bíblia. De forma específica, em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Sintetizando o estudo de hoje em uma frase, nunca desista de fazer o seu melhor. Nas horas boas, nas horas ruins, nas horas de paz ou nas horas de muita dificuldade, confia no nome do Senhor. Seja submisso a Ele. E creia, acredite de todo o coração. Nunca duvide disso, mas nunca. Deus vai te abençoar. Ele prometeu. Repito, Ele vai te abençoar. Apenas nunca desista de fazer o seu melhor. E nessa conclusão eu vou deixar também o texto da leitura bíblica de hoje, que é Provérbios, capítulo 14. Um grande abraço e até amanhã, claro, com a permissão do Senhor. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.